iam guerreando, iam batalhando. E a minha oração é que vocês entendam, no final da palavra, o porquê vocês estão aqui na frente. Os líderes, intercessores, diáconos, mas somente louvor. Vocês são jovens, aproveite para se derramar na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém mesmo, igreja? Sabe por quê? Nós temos a grande responsabilidade com a nossa liderança, com o nosso louvor, com nossos jovens, em preparar pessoas para o ministério. Para o ministério. A minha oração é que o Senhor possa virar uma chave dos mais novos até os mais velhos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. É tempo de algo a mais, e eu lamento dizer, se você não tem gostado do crescimento da igreja, só que a Bíblia está falando, não vai parar de crescer. A Bíblia está falando, não vai parar de ganhar vidas para Jesus. A Bíblia está falando, não vai parar de preparar pessoas. A Bíblia está falando, não vai parar de fazer a diferença. A Bíblia está falando, não vai parar de mexer com o inferno, estremecer o inferno e ganhar vidas para Jesus. Você está percebendo que cada culto é um culto diferente? Quarta-feira, meio de semana, Coral Cristolândia, de Campos para cá, mulheres que foram transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. E a escola Eliseu. A minha oração é que possamos vencer toda a apatia espiritual essa noite em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós nos acostumamos com a presença. Perdemos o zelo pela presença. Perdemos a consciência da presença. Meu irmão, primeiro Deus está aqui, amém? E com essas mulheres aqui na frente, a adoração deveria ser máxima. Máxima. Você gritar mesmo, aleluia, o inferno perdeu, grato sou, Deus seja louvado, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você tem noção do que está acontecendo aqui essa noite? Tenha noção espiritual, tenha consciência espiritual e seja despertado, avivado essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Feche seus olhos, por favor, cubra sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer falar, Deus quer ministrar. O Senhor quer entregar uma palavra muito especial, específica, em nome de Jesus. Antes do pastor até orar, você vai orar por você. Pode começar a orar por você? Pelo seu coração? Pela sua vida? Pela sua história? Pela sua casa, saúde? Mas principalmente, Senhor, me faça entender a Tua palavra hoje de forma única, de forma especial, de forma diferente, de forma sobrenatural. Porque essa noite eu quero ser destravado, e eu preciso ser destravado, Pai, essa noite, Pai. Que venha o Teu reino sobre mim, Senhor. Senhor, faça-me voltar ao primeiro amor. Faça-me voltar a estar desesperado pela Tua presença. Faça-me voltar a queimar de paixão por Ti, Jesus. Faça-me voltar, Senhor, a ansiar apenas Te encontrar, Senhor. Apenas Te encontrar com a alegria, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo essa noite, Pai. Obrigado pelo Coral Cristolândia, Pai. Obrigado pela Rosângela, Pai, que atendeu o nosso convite. Obrigado pela disposição, disponibilidade. Obrigado pela missionária Gabriela, Pai. Obrigado por todas as mulheres, Pai, de Deus, que fazem parte desse coral, Pai. Continue a restaurar, a transformá-los, a fazer algo novo, Pai, por dentro para ecoar fora, Pai. E que elas sejam instrumentos do Senhor, como estão sendo essa noite, Pai. Elas já impactaram a nossa vida, Pai. Elas cantaram o som da minha, Senhor. Ah, Senhor, só no nosso coração, Pai. Elas cantaram o deserto dói, mas faz parte do processo. Elas cantaram cicatrizes. Ah, Senhor, cicatriza a ferida, Pai, que ainda está aberta, Senhor. Mas elas terminaram cantando, grato sou. Obrigado, porque em nosso coração essa noite há total gratidão. Gratidão pela cruz, gratidão pelo sacrifício, gratidão pela sua obediência, gratidão pela sua morte, gratidão porque ao terceiro dia, nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ressuscitou. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Obrigado a todos os presentes aqui essa noite. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Obrigado por aqueles que participam através da live, Pai. Ah, Senhor, aqui é nosso coração, Pai. É tempo de vencer a incredulidade, a apatia, a frieza, a rotina, a correria. Escola Eliseu. Eu quero consagrar a Escola Eliseu ao Senhor, Pai. Que todos, ao final da palavra, ao final do apelo, entendam por que o Senhor escolheu esse nome. Escola Eliseu, preparando pessoas para o ministério, Pai. Deixamos em Ti toda a preocupação
porque essa noite queremos ouvir a tua voz e sair daqui cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Termina a tua boa obra, Pai, em nós e através de nós. Usa, Pai, esse teu servo mais uma vez, Pai. O inferno tem tentado, mas nós não iremos parar. Grande é a tua obra em Atafona. Grande é a tua obra através da PIB Atafona. Obrigado pelos nossos anciãos. Obrigado, meus fundadores. Obrigado pelos homens, pelas mulheres, pelos casais, pelos jovens. Obrigado pelos juniores. Obrigado pelas crianças. Muito, muito obrigado pelos pastores dessa casa. Abençoe a família do pastor Alessandro, abençoe a família do pastor Matias. Obrigado por toda a liderança, Pai, de célula, de projeto, de ministério, Pai. Obrigado, ministério de louvor, Pai. Eu quero te pedir, Senhor. Eles estão aqui sempre no altar, Senhor. Seja os mais novos, os mais velhos, Pai. Não deixa, Pai, ninguém subir aqui se o coração não estiver ardendo de paixão pelo Senhor, Pai. A começar em mim, Senhor. No dia que eu não queimar mais por Ti, Pai, me tira daqui, Pai. Me coloca no estaleiro, Pai. Mas, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu possa entregar. Porque, como bem disse pastor Carlito Paz, avivamento não é quando o fogo cai. Avivamento é quando o fogo é alastrado pelo céu por onde passa. Então, Pai, que o fogo caia sobre nós e seja alastrado em cada coração em nome de Jesus. Abre os comportas dos céus e faz chover a tua presença poderosa nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém? Novamente, obrigado ao Coral do Cristolândia, obrigado à missionária, a irmã Gabriela. Obrigado pelo convite no passado, Brota na Missão. Foi uma bênção. Estarei lá de novo, nem seja para um participante, mas estarei lá. Não sei nem se vou pregar, mas estarei lá. Eu vou levar a juventude, senão a juventude toda vai no Brota na Missão, em nome do Senhor Jesus. Despertar os vocacionados, em nome do Senhor Jesus. Gente no campo, meu Deus do céu. Brota na Missão é um projeto para despertar novos vocacionados. Tive o privilégio de pregar no passado, na PIB Campus, no Brota na Missão. É bom saber que pessoas foram despertadas e estão no campo missionário. É obra do Senhor. A obra do Senhor não para, amém, igreja? Você não quer fazer, mas tem gente que vai. Amém, igreja? Gabriela é tão de casa, tão acostumada, que eu falei, Gabi, já tem intimidade, né, Gabi? Eu vou fazer a oração inicial, depois 3 louvores, depois eu volto a fazer o ofertório. A gente começou o culto, gente, com tudo. Já ficou à vontade. E quando eu vi o que ela estava falando, era realmente para ela iniciar o culto. A gente consagra, a gente se organiza, mas Deus faz da maneira dele. E da maneira dele é melhor que a nossa. Eu vou repetir, da maneira dele é melhor que a nossa. Tem muita gente precisando ouvir aqui isso essa noite. Da maneira dele é melhor do que a nossa. Amém, igreja? Amém. Banheiro e água, só se for muito necessário, em nome do Senhor Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo 2, do 1 a 11. A minha oração, você volte para casa voando, nas asas do Espírito Santo de Deus. Volte para casa encharcado do Espírito Santo de Deus. Segunda Reis, capítulo 2, do 1 a 11, ao meio do século 21. Amém? Ou EBD? Segunda Reis 2, do 1 a 11, diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias para o céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal, com Eliseu. Elias disse a Eliseu: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E assim desceram juntos para Betel. Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram em encontro de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor levará de ti o seu Senhor? Ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram: sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu Senhor? Ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos. 50 seguidores dos profetas foram, e pararam a certa distância, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou sua capa, dobrou-a, e bateu nas águas com ela, as quais dividiram, e os dois atravessaram em terra seca.
Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, que eu te faça, antes que seja levado de ti. Eliseu disse: que pedido, que ousadia, que intrepidez, que coragem. Peço-te porção dobrada de teu espírito. O que você pediria? Eu seria capaz de pedir naquele momento ao profeta Elias. Peço-te porção dobrada de teu espírito. Elias respondeu: pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Pode dizer aleluia? Você está aí? Pode dizer aleluia? 2 Reis, do 1 a 11, podendo assim titular o sermão de hoje: o desejo pela unção. Vamos falar isso junto? Quem falou amém aí? Levanta a mão. Obrigado, Roque. Obrigado, irmã. Diga assim, repita com o seu pastor: o desejo pela unção. Meu Deus, você não deseja não. Misericórdia. Pode ser melhor. Diga assim: o desejo pela unção. Tem gente que anseia pela unção do Senhor essa noite? Como bem sabemos, Elias foi um grande profeta do Senhor. Elias deixou um grande legado para as próximas gerações. Tanto que estamos pregando sobre Elias e Eliseu. A grande marca de Elias era a unção do Senhor que estava sobre a sua vida. Existia uma unção específica do Senhor sobre a vida do profeta Elias. A unção do Senhor concedeu ao profeta Elias ousadia e autoridade. Mas lembra, depois de ameaçado por Jezabel, aonde aquele profeta, o profeta do fogo, o tal profeta cheio de autoridade, ousadia, aonde ele foi parar? Na caverna. Sou eu e você muitas vezes. Vamos parar onde? Na caverna. E a vontade é ficar e é permanecer na caverna. Todo mundo já teve vontade de permanecer dentro da caverna, não é? Ou chegou alguém que saiu da caverna hoje. Parabéns, você conseguiu. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite. Amém? Na caverna o Senhor lembrou o profeta Elias do seu propósito de vida. Na caverna, aquele profeta foi lembrado do seu propósito de vida. Sabe por quê? A missão não tinha acabado. Muitas vezes ficamos na caverna porque achamos que a missão acabou. Ou achamos que Deus vai enviar alguém em nosso lugar para cumprir a missão. Desculpa, não vai. Não vai. Não vai mesmo. A missão não tinha acabado. O profeta precisava preparar o seu sucessor. Sabe o que o céu quer falar hoje? Sabe qual é o recado do céu hoje? A sua missão não acabou. Por quê, pastor? Deus tem mais para fazer através da sua história de vida. A missão não acabou. O chamado não acabou. A obra não acabou. O propósito não acabou. Deus tem mais para fazer, realizar através da sua história de vida. E quem foi o escolhido para ser o sucessor de Elias? Eliseu. O escolhido foi Eliseu, que de forma tão rápida teve que corresponder ao chamado e queimar suas carroças. Pare de esconder suas carroças de Deus. Já era para virar incêndio faz tempo. Já era para ser queimada faz tempo. Qual é a sua carroça? Um relacionamento? Um bem material? Uma ferida? Sabe por quê? Mas pastor, a carroça é ferida? Sim. Porque tem gente que prefere continuar com a ferida que entregar a ferida na mão de Deus. Por quê, pastor? Você viu o cachorro lambendo a ferida? Tem gente que é assim. É nojento, não é? Para o céu também é nojento. Para Deus também é nojento. Mas por que eu prefiro? Sabe por quê? Porque quando eu não entrego a ferida a Deus, eu faço da ferida o meu ídolo. Porque a ferida é o jeito de eu chamar a atenção. A ferida é o jeito de manter as pessoas ao meu redor. Diga misericórdia. Entrega a ferida na mão do Senhor. Seja curado, curada hoje em nome do Senhor Jesus. Qual é a sua carroça? A renúncia abre caminho
para um derramar sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Queremos o derramar do Senhor, amém? Nos falta renúncia, nos falta queimar a carroça, nos falta incendiar aquilo que Deus já pediu. Eliseu renunciou o que foi necessário e fez questão de caminhar lado a lado com o seu líder, com o mentor e discipulador Elias. Tem caminhado com a sua igreja? Tem caminhado com o seu pastor, com a sua liderança, com o seu mentor, com o seu discipulador? E logo Elias percebeu algo. O quê? Eliseu tinha fome. Aonde está a geração que tem fome de Deus? Eu estou caçando, eu estou procurando, eu quero me juntar a esse povo. Que povo? Um povo que tem fome de Deus. Sabe? A gente tem fome de tanta coisa, fazer sucesso, de ser feliz, de namorar. Aonde está nossa fome por Jeová? Nossa fome pelo Espírito Santo de Deus. Nossa fome por Cristo. Fala, Cristo, toca-me de novo, Senhor. Aonde foi parar a brasa? Na rotina? Na correria? Na frieza? Na mornidão? Na incredulidade? Deus não usa soldados despreparados. Vamos aprender muitas lições a partir da próxima quarta-feira, são 45. Você pode aprender o que for, mas nada substitui a unção do Senhor. Nada substitui a unção do Senhor. E foi exatamente a unção do Senhor que Eliseu viu que estava sobre a vida de Elias. Logo ele percebeu, Eliseu tinha fome de observar e aprender com ele. Eliseu tinha algo a mais. Sim. Eliseu demonstrou um grande desejo pela unção do Senhor. Como você vê no culto? Senhor, me unge. Senhor, vem que eu derramar. Senhor, eu quero mais. Não gostei do culto hoje não. Não canto aquele louvor que eu gosto. Bonitão, não é para você o culto, desculpa, é para Jeová. É para Deus. Eu gosto de worship. Que hino antigo é esse que cantou? Hino velho? Nosso objetivo maior aqui sempre será agradar a Deus. Sempre será agradar ao Senhor. Eliseu demonstrou um grande desejo pela unção do Senhor. Ele olhava para Elias com honra, com respeito e com admiração. Não confunda bajulação com honra. Eliseu não foi bajulador, mas honrou o que Elias carregava. O profeta Elias carregava uma presença sobrenatural do Senhor. Hoje eu sou pastor, estou nesse lugar, mas tem algo que eu aprendi com a minha mãe, antes de meu pai ser pastor, é honrar a vida dos meus pastores. É saber que a vida sobre eles está a unção do Senhor, a autoridade do Senhor. Deus ungiu para algo muito específico. Tem honrado o seu líder de célula? Tem honrado a sua liderança? Tem honrado quem o Senhor colocou na sua vida como discipulador? E vou dizer, se alguém te instrui, é um privilégio. Se alguém te corrige, é um privilégio. Pastor não tem tempo a perder. Se ele te instruiu, te corrigiu, é porque ele aposta em você. Te dei uma dica importante agora. Amém, igreja? Você está aí, crente? Elias não foi bajulador, mas honrou o que Elias carregava. Eliseu não foi bajulador, mas honrou o que Elias carregava. O profeta Elias carregava uma presença sobrenatural do Senhor. Eliseu teve o privilégio de conviver bem de perto com Elias. Que privilégio Eliseu teve? Caminhar lado a lado, de perto conviver com Elias. Que privilégio Eliseu teve. Sabe por quê? Sempre será um privilégio caminhar lado a lado com o homem de Deus. Deus te dá um conselho pastoral, uma dica pastoral. Caminhe perto dos grandes homens e mulheres de Deus. É impossível caminhar perto de homem de Deus, mulher de Deus, não ser espichado na fé. Não crescer, não amadurecer. A unção que é derramada sobre ele. Quem sabe não cai um pouquinho sobre você.
Está entendendo, igreja? O quão importante o discipulado, o caminhar junto, o lado a lado, o ter fome para a presença do Senhor. Qual é a sua fome? Por que você tem fome? Eu sei que muitas vezes você diz que ouve, diz que aprendeu algo aqui. A Camila bem pregou sobre orgulho, ela falou sobre exposição. A cultura da exposição vai de contrário à cultura do reino de Deus. A cultura da exposição busca o quê? A aprovação de homens o tempo todo. Então, jovem, mulher de Deus, homem de Deus, pare de se expor nas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. Pare de querer like o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pare de querer agradar homens, em nome do Senhor Jesus. Ao invés de ter fome da exposição, tenha fome de ir para o secreto e se encher da presença de Deus. E aonde está essa fome? Aonde foi parar essa fome? Pela presença de Deus. Caminhe perto, lado a lado, grandes homens e mulheres de Deus. O que podemos aprender com o pastor Mateus Soares a partir dessa passagem? Um comentarista, teólogo, Mateus Soares, diz assim: Eliseu fazia parte de uma família bem-sucedida e amorosa, mas a convicção do chamado era mais forte. Eliseu pegou a junta de bois, que era dele, matou os bois e fez das pedras de madeira lenha para acender o fogo. Sabe o que aquilo significava? O quê? Ele estava dizendo que ainda que quisesse, não teria como voltar atrás no seu chamado. É necessário queimar a carroça hoje. É necessário tacar fogo hoje. É necessário entregar hoje. É necessário renunciar hoje. Em nome do Senhor Jesus. Repare algo. A carne dos bois, Eliseu não comeu. Ele deu ao povo. Especial o que diz o pastor Mateus. Uma das marcas de um ministério confirmado por Deus é o serviço ao povo. Não há como um ministro servir a Deus sem servir ao povo. Reparou que ele queimou suas carroças. Ele não comeu a carne do boi. Ele serviu ao povo. Reparou que é contrário ao que acontece nessa geração? Só falta um troninho, né, para alguns, né? Alguns líderes, pastores, querem ter o quê? Querem o cargo, querem o título. Para quê? Para serem servidos. João 13. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Quer ser líder mesmo? Quer ser pastor mesmo? É lavando os pés das ovelhas o tempo todo, dos discípulos o tempo todo, do povo o tempo todo. Isso é ser profeta. Isso é ser mulher de Deus, ser homem de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que geração é essa? Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sou ungido, eu sou ungida, mas não serve ninguém. E o que aconteceu? Quando Elias deu liberdade a Eliseu. Quando Elias deu liberdade a Eliseu para fazer o pedido, antes que fosse levado pelo Senhor. O que Eliseu pediu? Peço-te porção dobrada do teu espírito. Meu Deus, que pedido, que ousadia, que intrepidez, que coragem. Eliseu entendeu que Elias era um ser humano. Sim, ele viu de perto. Porém, um ser humano cheio do Espírito do Senhor. Qual a diferença entre você e um vocacionado? Obediência a Deus. Quanto mais eu obedeço, mais unção o Senhor derrama. Quer pagar preço? Quer receber a unção hoje? Quer receber o derramado do Senhor hoje? Eliseu entendeu que Elias era um ser humano, porém um ser humano cheio do Espírito Santo. Elias só fez o que fez por causa da unção do Senhor. Eliseu percebeu, sim, a unção era o grande segredo para Elias cumprir o seu chamado. Ele pode colocar o paletó mais bonito, fazer o melhor curso de teologia do Brasil, mas sem unção não há transformação. Sem unção não há vida. Sem presença não há poder do Senhor na terra. Pode ter um instrumento mais bonito. Pode até ser bom de ouvido. Eu tenho ouvido absoluto, mas o coração podre.
O que você prefere? Eu prefiro ter um coração limpo, purificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim eu espero que a minha igreja também. Em nome de Jesus. A unção era o grande segredo para Elias cumprir o chamado. Apesar da sua fragilidade, vulnerabilidade, Elias estava coberto pela unção do Senhor. Elias era um ser humano limitado e imperfeito. Todos concordam? Elias era um ser humano limitado e imperfeito. Amém? Amém mesmo? Porém, contudo, todavia, mas a presença daquele que é perfeito e ilimitado estava sobre a vida de Elias. Curso ou efeito nenhum é capaz de produzir ou substituir a unção do Senhor. Curso não substitui. Efeito não substitui. Nada é capaz de ser comparado ao poder da unção do Senhor. Quer criar os seus filhos no Senhor? Busca a unção do Senhor dentro da sua casa. Um casamento saudável? Busca a unção do Senhor na sua casa. Quer frutificar na obra do Senhor? Busque a unção do Senhor. Pague preço e fale: Senhor, eu quero a unção do Senhor. Eu quero ser como Elias. Eu quero ser como Eliseu, teve a coragem de pedir, peço de porção dobrada. Aleluia. A questão, meu Deus, é que a gente se contenta apenas com a emoção e não busca a unção. A dopamina, o êxtase da emoção. Meu Deus do céu, eu vou dizer, está muito fácil enganar crente. Pastor, olha aqui, pastor ungido, abençoado, pregação, olha. Cadê? Aonde? Emoção não é unção. Cuidado, querido. Muito cuidado, querido. E vou dizer, a pessoa muda a entonação de voz e te engana muito fácil. Te engana muito fácil. A pessoa diz que revela e te engana muito fácil. Tem que ter muito temor e tremor para entregar algo que vem do céu para alguém. Não confunda emoção com unção. O que carecemos é de uma geração menos emocionada e que busque mais a unção do Senhor. Eliseu não. Eliseu tinha desejo pela unção do Senhor. Essa é a minha oração. Que possa brotar no seu coração hoje desejo pela unção. Desejo pela presença. Desejo pela Shekinah do Senhor. Sinceramente, chega de ser uma geladeira. Chega de ser um congelador. Chega de ser um freezer. É tempo de vencer a apatia em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tem gente que fala assim: esse negócio de fogo é coisa do inferno. Tem gente que não está buscando o fogo do Senhor e está indo para o inferno. É essa a questão. Tem gente hoje, aqui na minha igreja, que tem medo do fogo do Senhor. Que tem fogo, que tem medo da presença do Senhor. Que tem medo do mover do Senhor. Quando Deus está derramando, dá um passo atrás. Até porque, não, eu não posso levantar a mão, não posso ajoelhar, não posso chorar, eu não posso ser cheio do Espírito Santo. Aproveite a oportunidade. Receba hoje a presença do Espírito Santo. Se enche hoje do Espírito Santo. Pare de ser tão religioso, em nome do Senhor Jesus. O véu já foi rasgado. Você lembra, eu sei que você lembra, quando você subia ao monte, quando você ia na conferência, mas Deus já está aqui. E Ele quer se manifestar entre nós. Dê liberdade. Até porque não adianta eu ficar à vontade se você não estiver à vontade. Não adianta eu orar, Senhor, abre os céus, se o seu coração estiver fechado. Abra o seu coração e receba a presença dele essa noite em nome de Jesus. Eliseu tinha desejo pela unção. De fato, o Senhor tomou Elias. O profeta foi separado em um carro de fogo e subiu ao céu em um redemoinho. Eliseu sentiu a dor de perder a sua maior referência, sim. Era o seu líder, seu pai espiritual, seu pastor, seu mentor, discipulador. Mas de repente o que ele avistou caindo, meu Deus! O que caiu? A capa de Elias. A capa de Elias está caindo sobre essa geração.
Ah, eu acho que Deus está certo em pregar esse sermão hoje. Precisamos permitir Ele brotar em nosso coração fome, sede, desejo pela unção em nome do Senhor Jesus. Ah, povo de Deus. Seu coração está aberto? O seu coração está aberto de fato? Ou está fechado? Só veio aqui para cumprir tabela? Presente, professor. Se for assim, você pode ir embora. Porque ao final do culto eu vou derramar. A unção vai descer. O fogo vai cair. E Deus vai te pegar de jeito. Dessa noite não passa. Mas depende. Se eu abrir ou fechar o meu coração. A capa do profeta Elias caiu. Mas repare, não caiu sobre Elias. Elias teve que ir buscar a capa do profeta. Não entendi. O que isso quer falar, pastor? Traduzindo, a unção do Senhor exige busca. Essa é a questão. O preço é alto mesmo. Preço de fé, preço de oração, de jejum, consagração. Muitos querem a unção. Poucos estão a fim de abrir o coração. Essa é a questão para receber a unção. Desculpa, jovens. A unção do Senhor não vende nem no McDonald's, nem no Bob's. Unção não é fast food. Não é no estalar de dedo. Tem que pagar preço. De fé, oração, jejum, tempo, processo, preparo, provação. Já deu lapidar. Tem que ter busca. Talvez você olhe para alguém que é referência hoje de pastor, de líder, de youtuber. Eu quero essa unção, quero ser assim quando eu crescer. Não quer nada, não busca. Busque mais de Deus. Busque mais de Deus. Sabe por que a igreja primitiva foi o que foi? Porque eles viviam como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. A gente fala que Jesus está voltando, a gente até posta sobre isso. Na verdade, a gente não crê. Por quê, pastor? Se a gente de fato acreditasse que Jesus estaria voltando ou está voltando, a gente pagaria mais preço. A gente buscaria a presença. A gente não perderia mais tempo em fazer a obra. A gente pregaria mais a palavra de Deus. Bíblia está fora. Jesus está voltando. Desperta o que dormes. Então, em nome de Jesus. Se Ele está voltando, eu preciso o quê? Eu vou ficar na minha sala sentado. Ele está voltando. Se Ele está voltando, eu quero que Ele me encontre como? Fazendo a sua obra. Cheio do Espírito Santo de Deus. O desejo pela unção. A unção do Senhor não vende, nem no McDonald's, nem no Bob's. Eis a chave da vida e do ministério de Eliseu. Eliseu tinha fome de ser discipulado. Isso fez total diferença. Fez total diferença. Tem gente que quer ser o tal, mas não quer se humilhar e ser discipulado por ninguém. Eu ser discipulado, ser pastoreado, seja alguém que entrou hoje na igreja, hoje está 40 anos na igreja. Precisamos sim do discipulado. Precisamos sim do acompanhamento espiritual. Pastor discipulado já fiz quando batizei. Você aprendeu errado. Discipulado é até Jesus voltar. Quem te pastoreia hoje? Quem discipula o seu coração hoje? Quem caminha contigo hoje? Pastor, é difícil abrir o coração. Carrega tanta coisa, né? Tanta mágoa, tanta ferida, ou tanta dúvida, questionamento, coisa que é fácil resolver. Eliseu caminhou com Elias. Tinha Elias como sua inspiração. E você? Tem caminhado com quem? Ele tinha fome de ser discipulado. Ele demonstrou que iria se esforçar para viver o seu propósito. Para a gente que é pastor, discipulador, isso faz tal diferença. Alguém que tem fome e se apresenta para ser discipulado. Alguém que anseia de fato viver o seu propósito. Eliseu se entregou de corpo, alma, espírito ao seu processo. Eliseu queria se preparar. Ele sabia que a sua hora estava chegando.
Ele sabia que iria acontecer a passar de bastão. Eis a diferença. Quem sabe e a atitude. Como assim? Quem sabe que a sua hora está chegando de cumprir o seu chamado, permite Deus forjar, aperfeiçoar, e sabe a importância de caminhar e aprender com a sua liderança. Principalmente, sabe a importância de receber mais da unção do Senhor. A palavra de ordem é desejo. Quem deseja se esforça. Reparou que aonde Elias ia, Eliseu ia atrás? Por quê? Discipulado não apenas é feito no gabinete, numa visita, ou marcado um encontro. Discipulado é caminhando. Discipulado é caminhando. Discipulado é caminhando. Está caminhando junto com o seu pastor, sua liderança, a sua igreja. Quando o pastor, o líder, olha do lado, você está do lado? Ou não está do lado? Quem tem fome está do lado. Quem tem fome se esforça. Quem tem fome vai receber papinha. Como assim? Minha filha. A gente está almoçando. Ela chega a babar. Tem 5 meses. Tadinha, chega a babar. Ela não vê a hora da introdução alimentar. Ela não vê a hora de comer. Aonde está o povo de Deus que tem fome? Que não vê a hora do céu descer. Deus derramar. Eu estou preocupado com tantas coisas que eu esqueço. A conta que eu tenho que pagar amanhã é o Jeová que vai pagar. A saúde, o diagnóstico, é Deus que vai curar. O meu desemprego é Jeová que vai abrir a porta. Então buscai primeiro o seu reino. E a sua? Outras coisas serão? Por que a gente faz o contrário então? A presença fica por último. O pagar preço fica por último. A unção fica por último. Se eu estou sentindo falta, imagina Deus, de um povo que tem fome, um povo que tem desespero, um povo que é apaixonado, um povo que se lança mesmo quando o pastor faz apelo. Eu quero isso aí, eu quero mais, eu não quero ficar de fora do avivamento do Senhor. O desejo pela unção. Permita o Senhor te forjar, te preparar, te aperfeiçoar. Deus correspondeu o desejo de Eliseu. Sabe por quê? O Senhor corresponde os famintos com porção dobrada da sua presença. Eu vou repetir, você está distraído aí? O Senhor corresponde os famintos com porção dobrada da sua presença. Tudo que o céu anseia é perceber a nossa fome. Eu não vejo o seu coração, mas Deus vê. O que o céu vê hoje no seu coração? Frieza? Incredulidade? Mornidão? Fé? Oração? Ou alguém desesperado pela presença? Senhor, eu cheguei frio, mas derrama tua presença hoje na minha vida, Senhor. Senhor, eu cheguei morno, cheguei pensando em desistir, Senhor. Senhor, eu não tenho buscado mais tua presença como antes, mas derrama, Senhor. Vem nesse lugar, Senhor. Ou será que pode ser mais um culto? Você vai entrar e sair o mesmo. Quem tem fome de Deus é intencional na sua busca pela presença do Senhor. Até porque é impossível cumprir o chamado sem a unção do Senhor. Tem gente que tenta, né? Até porque é muito fácil hoje iludir, né? Só que existe diferença entre iludir e ter a unção do Senhor. E ter de fato a presença do Senhor. Será que você quer viver mesmo? Através da unção do Senhor, Eliseu fundou uma escola de profetas. Por isso, estamos aqui, Escola Eliseu, preparando pessoas para o ministério. E você acha que, meu lugar é no banco, pastor. Meu lugar é no banco, pastor. Meu lugar é só tocar, pastor. Meu lugar é só cantar. Deus tem mais para fazer através da sua vida. Eu vou repetir. Deus tem mais para fazer através da sua vida. Amém, Thierry? Foca aqui. Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Queremos a bênção. Eis a questão, mas não o abençoador.
Você entendeu que Eliseu multiplicou o que Elias fez? Não entendeu? Vamos lá para você entender. Alguém cheio da unção é instrumento do Senhor para coisas extraordinárias. É tempo de viver o extraordinário de Deus. Eu estou inconformado, porque eu quero mais de Deus. Pastor, não quero mais de Deus não. Então ora para Deus expulsar o seu pastor da igreja. Você vai ter que mandar seu pastor embora. Vai ter que mandar seu pastor embora, porque eu não vou descer a ladeira não, eu vou subir a ladeira. Porque Deus tem mais. Se tiver conformado, está na igreja errada. Essa igreja é para os inconformados. Aqueles que querem mais da unção do Senhor, mais do poder do Senhor, mais da Shekinah do Senhor, quer viver avivamento no Brasil. Uma igreja, um carrapicho, em Atafona, sim. É nesse lugar que o Senhor escolheu para te ungir. Imagina o que Deus pode fazer a partir da sua vida. Deus, manda alguém para ser canal de bênção e salvar o meu vizinho atribulado. É você. Não tem outra pessoa. Meu patrão, não aguento mais. Senhor, usa alguém para mudar a história dele. É você. Meu colaborador na empresa lá, não aguento mais. Pastor, ora por ele. Ele está lá porque você é crente. Então, em nome do Senhor Jesus, suporte a tribulação e pregue o evangelho para esse tribulado em nome de Jesus. Amém, igreja? Imagina o que Deus pode fazer a partir da sua vida. Diga assim: a unção gera constância. A unção gera constância. Por quê, pastor, essa fala? Eliseu teve um ministério de aproximadamente 50 anos. 50 anos de ministério. O que aconteceu conosco? A igreja vem perdendo a constância ao longo dos anos. É muita distração. Somos tomados por muita informação. Pela correria e pela rotina. A unção do Senhor gera constância. A emoção gera inconstância. Então permita Deus tratar a sua emoção. E você possa receber a unção do Senhor. E permanecer no caminho em nome de Jesus. Cumprir um chamado em nome de Jesus. E sabe o que é especial? Diga assim: a unção gera milagres. Você sabe quantos milagres Elias fez? 7. E quantos milagres Eliseu fez? 14. Uau! Está entendendo, crente? Está entendendo? Elias fez 7, Eliseu fez 14. E você, crente? Eu só quero um. Não, Deus tem mais para você. Aonde estão os milagres? Eis a questão. Como bem diz pastor, escritor, teólogo, diretor, seminário batista norte-americano, ele diz assim: a especialidade de Deus é operar milagres. Não tem crente essa noite não. A especialidade de Deus é operar milagres. Qual milagre você precisa? Ele pode operar essa noite. Ele pode operar essa noite. O que aconteceu? Que a gente não crê mais em milagre, igreja. A gente não busca mais milagre, igreja. Onde foi parar a nossa fé? A especialidade de Deus é operar milagres. Pastor, por que precisamos tanto da unção do Senhor? Sabe o que eu sei? Preferimos mais a bênção que a unção. Senhor, me abençoa porque eu quero namorar. Abençoa meu trabalho. Abençoa, eu quero passar no vestibular. É tudo muito legítimo. Só que perdemos a prioridade, o secreto, a oração, o pagar o preço, a fome por Deus. Por que precisamos tanto da unção do Senhor? Primeira lição: antes de cumprir a missão, carecemos de uma experiência pessoal com Deus. Qual foi a sua última experiência pessoal com Deus? Referência, Isaías 6, do 6 a 8. Isaías se viu ali diante da presença do Senhor, no alto e grande trono. Sabe por quê? A unção gera uma visão única
sobre o trono de Deus. Se eu não tenho experiência, eu perco a revelação do trono de Deus. Qual foi a última vez que teve a revelação do trono de Deus? O que Isaías gritou? Ele falou, eis-me aqui. Não, antes, ai de mim. Diferente da atual geração. A atual geração se acha pronta. Coitados. E a ideia da Escola Eliseu, a gente vai falar sobre muita coisa aqui que tem a ver com o chamado. Tem gente que fantasia demais o chamado. Tem gente que coloca o chamado como um filme de terror. Você aprende muita coisa na prática aqui que acontece no ministério. Para você, quando começar a cumprir o chamado, não parar aquela lição da Escola Eliseu. Eu sei que isso acontece com todo mundo que é vocacionado, que é chamado. É o processo mesmo. É assim que funciona. Qual foi sua última experiência pessoal com Deus? A unção confronta e santifica. Sabe por quê? O fogo do Senhor refina o nosso caráter. O fogo do Senhor refina o nosso caráter. Por que tanto escândalo no Brasil? Falta de experiência pessoal com Deus. Falta de confronto. Dentro do discipulado, existe a cultura do confronto. Tem gente que é discipulado só desabafar e abrir o coração. Quando o pastor confronta, ó. Quando o líder de célula confronta, ó. Não vou ficar mais nessa célula. E pior, Deus falou comigo que não ia ficar mais nessa igreja. Deus não falou nada, não aceitou o confronto. Nós somos uma geração que não sabemos falar não, ouvir não. Não é? E vou dizer, Deus fala mais não que sim. É só comigo que é assim. Deus fala bem mais não do que sim. Que geração é essa? Passou a nuvem, é confirmação de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem. Eu já ouvi isso, cada história. A gente ouve. Eu falo, Deus, fico quieto ou falo, Deus? Ficar quieto, filho, deixa a pessoa quebrar a cara. Era presente de Deus, agora é livramento. Esse emprego era de Deus, agora não é mais. É muito sério. A unção incendeia o nosso coração. O coração do profeta voltou a queimar. Agora a gente para aqui. Está na hora do seu coração voltar a queimar. Está na hora do seu coração voltar a queimar. Não tem queimado faz tempo. E pior, você não está nem aí. Está satisfeito como está. Volta correndo para o lugar onde esteve um dia. Em nome de Jesus. O coração do profeta voltou a queimar. A unção gera despertamento espiritual. Despertamento precede o avivamento. Duas coisas que a unção gera. Diga assim, disposição. Disponibilidade. Se unção gera disposição, disponibilidade, a gente está muito sem unção. Falta disposição total para essa geração. Falta disponibilidade. Deus, volta depois, estou ocupado. Mas Deus não pode estar ocupado para responder a sua oração. Mas nós estamos ocupados para Deus o tempo todo. Deixa eu te contar algo. No céu não tem escala, não. A hora que Ele quiser te usar, Ele vai te usar e ponto final. A gente fica fazendo uma escala para Deus. Ó, segunda-feira você pode me usar. Não, quarta-feira eu vou só no culto. Não me usa, não. Ó, sexta-feira você pode me usar. A domingo também não. Tem culpa. Não. Espera aí. Tem escala agora para você ser usado por Deus? Meu irmão, se você fala eis-me aqui, é eis-me aqui de verdade. É nada. Sabe o que você fala com a sua esposa, quando você casa? E com Deus é mais ainda. Na alegria e na tristeza. Ah, eu estou triste hoje, Deus. Você entende, não cumpri o chamado não. Eu amo a minha esposa, mas o meu voto com Deus é maior que o voto com ela. É quando eu estou bem e quando eu estou mal. Alguém já leu o que Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé? Foi quando que Jesus perguntou a alguém ali, você está bem hoje?
Eu nunca queria te chamar. Ah, não está bem não? Esquece então. Não tem. Escolhido não tem escolha. Só que a gente quer escolher horário, dia, mês, hora para ser usado por Deus. E pior, quer usar, falar até a maneira. Senhor, me usa igualzinho o Senhor usa pastor Alessandro. Me usa, Senhor, me usa, Senhor. Você não entendeu, você tem uma identidade ministerial. Existem dons e talentos que o Senhor já depositou sobre o seu espírito, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Mas não usa, fica só assistindo. E vou dizer, no tempo que vivemos, ficar apenas assistindo o reino sendo construído é prova de muita frieza espiritual. Prefere ficar na arquibancada, não é? É muito evento. Está batendo vento, está levando longe. O secreto nada, vida com Deus nada, culto nada, adoração, o ministro tem que se esforçar. A Nívia Soares falou sobre isso essa semana. Por que a igreja perdeu a reverência na adoração? Nem a mão levantamos mais. Só que é muito mais que um ato religioso. Levantar a mão é sinal de rendição ao Senhor. A unção do Senhor exige disposição, disponibilidade para fazer a obra. A unção do Senhor sempre irá nos conduzir a obedecer à voz de Deus. Por isso que tem gente que prefere não buscar o Senhor. Porque se eu buscar, eu terei que obedecer. A unção sempre destrava a missão. Interessante o que diz o Tommy. Se você nunca ouviu falar sobre esse livro, compra. Porque é impossível ler esse livro e não ser incendiado. Os caçadores de Deus. Ele diz assim: o homem que tem uma experiência nunca ficará à mercê daquele que só tem argumentos. Olha para essa geração, muito argumento e pouca unção. Muito argumento, muita falácia, muita polêmica, discussão nas redes sociais e pouca experiência com Deus. Não fica à mercê dos argumentos. Busca a unção do Senhor. Que o Senhor possa incendiar o seu coração. Antes de cumprir a missão, carecemos de uma experiência pessoal com Deus. Segunda lição, Atos 1:8 na tela, por favor. Vocês já sabem, né? É impossível não saber, né? Quem tem missão, quem tem chamado. Mas recebereis poder. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até eu morrer eu vou pregar esse versículo. É da minha conversão. Foi de chamado não, da minha conversão. Diácono Movar, já falecido, já em memória, pregando. Não chamava célula ainda, lembra do irmão Movar, né? Grande homem de Deus, nosso diácono querido, PIBPS. Grupo de oração e serviço no lar. Era célula. Tinha 10 anos de idade, no chão da minha casa, brincando com meu irmão. De repente começou a pregar. E foi algo entrando no meu coração. Ele começou a pregar. Eu só lembro que eu falei assim, apontei para ele: eu quero esse negócio aí. E de imediato ele: está aceitando Jesus? Tô. Sabe por quê? Quem sente o Espírito Santo de Deus não quer saber de outra coisa, se rende e fala: Senhor, eu quero mais. E por que a gente não quer mais? O que aconteceu com a gente? Eu tinha 10 anos, era uma criança, mas não resistia ao poder da pregação do Evangelho. Não resistia ao poder do Espírito Santo de Deus. Recebereis poder. É impossível cumprir a grande comissão sem o poder do Espírito Santo. O segredo do sucesso da igreja de Cristo é a presença de Deus. Deixa eu te contar algo. Eu acho que você deveria saber, mas vou te informar. Nós carregamos uma dinamite, o Espírito Santo. Poder dunamis, ou dínamos, como você queira. O poder explosivo do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas param ou mandam mensagem, como aconteceu ontem: pastorzão, cá entre nós,
Estou acompanhando sua igreja lá. Até passei esses dias, estava com a minha família lá de folga. Qual é o método que você tem usado lá na igreja? É o Espírito Santo de Deus, meu querido. O método de maior sucesso da igreja continua sendo o poder do Espírito Santo de Deus. Pode ter MDA, pode ter DNA, pode ter cicrano, fulano, mas nada se compara ao poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus que faz a igreja avançar. É por isso que o seu pastor te coloca cada mês em oração, jejum, consagração e busca de poder. Onde chega alguém cheio da presença, algo poderoso acontece. Vou te confrontar agora, desculpa. Qual foi a última vez que algo poderoso aconteceu na sua casa? Algo poderoso aconteceu no seu trabalho? Algo poderoso aconteceu na sua vizinhança? Por onde eu passar, onde eu pisar, onde eu estiver, algo poderoso precisa acontecer. Se não está acontecendo, tem algo de errado. Falta de busca? De jejum? Falta de ser intencional? Deus é simples. Uma historinha básica. Maria Vitória estava com 2 dias sem fazer suas necessidades. Até que antes de dormir, a mãe desesperada, tadinha, mais um dia. Só que a gente já cria. Quando ela levanta, todo dia eu oro com ela. E quando Camila chega do trabalho, à noite também, oramos com ela e por ela. Já criar esse ambiente na vida dela. Já saber a importância. Papai e mamãe ora, que aqui tem o Espírito Santo de Deus. E eu orei todo formal. Senhor, obrigado pelo dia, abençoe a minha esposa, abençoe a minha filha, Senhor. Ela não fez suas necessidades. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu ouvido? Está falando assim por quê? Senhor, que a Maria Vitória possa cagar. Falei amém. Na mesma hora ela... Algo simples eu te contando. Estou compartilhando. O que nos falta é mais ousadia. O que nos falta é intrepidez. A gente acha bobeira, isso é algo simples. A gente ficou assim, meu Deus, foi rápido, foi instantâneo. Por que a gente não orou antes? Por que você não orou antes? Está esperando o quê? Ah, Bíblia está fora. Se você soubesse que o poder está no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. A unção do Senhor nos leva a cumprir o chamado. Não, isso é muito importante. Para tudo agora, em nome do Senhor Jesus. Para tudo. A unção do Senhor nos leva a cumprir o chamado no lugar correto. Tem muita gente cumprindo o chamado e fracassado, decepcionado, frustrado, porque está no lugar errado. Não estou falando de luta, de batalha. Tem gente que acha que ministério é o que gosta. Não, porque eu gosto mais dessa área. Se eu fosse fazer o que eu gostaria, eu gostava, eu gosto, não estaria aqui pregando na sua frente. Não, que eu gosto de cantar. Eu gosto de tocar. Eu gosto de louvar. O que Deus tem para a sua vida, afinal? Qual é o lugar correto que Deus te quer? Isso é muito sério. Qual é o lugar correto que Deus te quer? Não estou falando de luta, porque luta vai ter, batalha vai ter, retaliação vai ter, perseguição vai ter, crítica vai ter. Estou falando da unção do Senhor te levar à igreja certa, ao ministério certo, às pessoas certas, à equipe certa, a cumprir o chamado no lugar correto. Porque se eu estiver no lugar errado, não apenas eu adoeço, minha família adoece, a igreja adoece, o ministério adoece. Que isso, pastor? Sim. Te indico um livro, A Bênção no Lugar Correto, pastor Adonias. Leia. E entenda a importância de estar no lugar correto e frutificar no lugar correto. Por onde passamos, a unção nos faz testemunho do Evangelho de Cristo.
Então logo pregamos a palavra com autoridade espiritual. E assim, através da palavra e do poder do Senhor, vidas são transformadas. A unção do Senhor é capaz de mudar uma nação. A unção do Senhor é capaz de mudar uma nação. Olha o que diz Charles Spurgeon. Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada. Somos como navios sem vento. Somos inúteis. Vai cumprir o chamado sem Espírito Santo? Sem busca? Sem oração? Sem jejum? Sem o Espírito Santo de Deus, não podemos fazer nada. Somos como navios sem vento. Somos inúteis. Cumpra a grande comissão, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Terceira lição, Efésios 5:18. Você sabe de cor. Não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas enchei-vos do... Mas enchei-vos essa noite do... Terceira lição, ponto 3. A unção do Senhor prepara o nosso coração para receber o novo de Deus. Sabe o que o céu te avisa hoje? Pode trocar o odre. Por quê? Tem vinho novo sendo derramado essa noite. O que quer dizer trocar o odre? Não se embriaguei que o vinho leva a devassidão. Uau. A unção do Senhor sempre mata o velho homem. Não vos embriagueis do vinho. Aquilo que te causava o quê? Pecado, culpa, dor, vício. Não vos embriagueis do vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos do... A unção do Senhor sempre mata o velho homem. A unção do Senhor nos dá consciência do novo de Deus. Quanto mais unção recebemos, mais Deus quer fazer algo novo na nossa vida. E a unção é à toa? Agora deixa eu pregar para você. Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo do novo de Deus. Não tenha medo de ir além. Não tenha medo de cumprir o chamado. Não tenha medo de mergulhar. Não tenha medo de buscar mais de Deus. Uma das características de quem é ungido é a coragem. Fala bem alto, coragem. Termino. A unção do Senhor dispensa os omissos e os covardes. Deus não unge alguém para ser covarde. Deus não unge ninguém para ser o quê? Omisso. Muito pelo contrário. Mas pastor, Deus me chamou. Mas eu primeiro quero saber o que Deus preparou meu futuro. Olha o que diz o pastor Steven no seu livro Coisas Maiores. Você precisa aprender a obedecer um Deus que não conta os detalhes. Né, Gabriel? Você precisa aprender a obedecer um Deus que não conta os detalhes. Quando alguém te oferece algo novo, você aceita ou rejeita? E muitas vezes, eu não gosto disso não. Eu odeio comida japonesa. Já provou? Não, nunca provei. Não é? Não, eu só uso camisa preta. Não uso essa azul. Eu acho que não fico bem não, mas já colocou? Não, não coloquei não. Nós somos assim com Deus. Nós gostamos do nosso método, da nossa maneira, da nossa nostalgia. Lembra daquele culto, daquela conferência, daquele retiro, daquele dia? Tem gente que roupa é amuleto, né? Não, tem que sair com roupa só dessa cor. Você é cristão mesmo? Evangélico? Serve a Cristo? Ou está servindo misticismo? O derramar da unção do Senhor é uma promessa de Deus. Joel 2. Derramarei sobre todos os servos e servas. Está acessível. Está disponível. Deus derrama conforme a nossa fome. Qual é o tamanho da nossa fome? Qual é o tamanho da minha fome por Deus? Qual é o tamanho da sua fome por Deus? Só tem um porém. Tal como Elias, não desperdice a unção do Senhor. Deus vai derramar algo aqui essa noite. Mas o que iremos fazer? Desperdiçar? Ou iremos entender o propósito?
O derramar da unção sempre será para cumprir um propósito específico. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor, a presença dele, a unção dele, a Shekinah dele, o poder dele está sobre mim. Para quê? Para eu tirar onda? Não mexe com o ungido do Senhor. Não. Por quê? O Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Um dos sinais de um grande avivamento é o levantar de novos vocacionados. Jovens, pare de fugir do chamado. A média hoje de pastores da ordem, meu Deus, é de 50 anos. Aonde estão os jovens? Pastores, obreiros e missionários. Quero tal sucesso, a tal felicidade que o mundo tem muita gente chamado, mas pouca gente com disposição. O derramar da unção do Senhor exige obediência. A unção do Senhor distribui dons espirituais sobre o povo de Deus. Bota na tela. 1 Coríntios 12:1. Te contar por que o pastor Theo está tendo expectativa para esse culto. Faz tempo que Deus espera por esse momento. Faz tempo que Deus espera por esse culto. Faz tempo que Deus espera por essa escola. Faz tempo que Deus espera para te entregar um dom espiritual específico. Olha o que diz a palavra. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais. O céu anseia hoje distribuir dons espirituais sobre a Pimetafona. Mas falta fome, falta desejo, falta paixão, falta desespero, falta gana, falta ser intencional, falta falar: Senhor, não se esquece de mim, Senhor, porque eu quero, Senhor. Quem quer se posiciona, quem não quer, a unção do Senhor distribui os dons espirituais sobre o povo de Deus. A respeito dos dons, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Até porque não existe avivamento sem a manifestação da unção do Senhor. O que é unção? Estou falando sobre unção, mas o que é unção? Olha para o lado e pergunta ao seu irmão: o que é unção? Você não perguntou, eu não vi? Pergunta de novo: o que é unção? Sabe aquela pessoa que ela ouviu, mas quer saber de novo? O quê? Te dei oportunidade agora. O quê? Você responder. Unção. O que é unção? Uma capacitação especial para cumprir uma determinada missão. Então não é para encher o seu ego, é para cumprir a missão. Receba a unção do Senhor hoje. Que a nossa geração tenha desejo pela unção do Senhor. Amém? Quer cumprir o chamado? Comece buscando a unção do Senhor. Chega de ser uma geração apática. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E eu termino com a seguinte afirmativa. Cadê Matias? Cadê Diego? Como Eliseu aqui do meu lado. E eu termino com a seguinte afirmativa. Olhe para cá. Eu não sei se vai gostar da notícia. O Senhor tem porção dobrada hoje para a sua vida. Fique em pé aí, crente, em nome do Senhor Jesus. Está preparado? Quer receber? Tem fome? Tem sede? Tem paixão? Tem desespero? Um batismo de paixão para a presença. Um batismo de fome para a presença. Um batismo daquele de: eu quero mais, 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 Senhor. Deus sabe o seu cansaço, correria, rotina, mas Deus sabe que você perdeu a fome, perdeu a sede. Como o profeta Isaías: volte a queimar, volte a queimar, volte a queimar. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus e fale hoje para o Senhor: Senhor, eu tenho fome, Senhor. Eu tenho sede, Senhor. Vem nesse lugar, 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 Senhor. Toda apatia caia por terra. Toda apatia caia por terra. Toda apatia caia por terra. Busca
com o Espírito Santo de Deus. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Oh, vem. Vem manifestar os teus sinais. Declare isso, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, Ele é seu amigo. Espírito Santo de Deus, anseiamos pelo teu. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vento impetuoso, enche esse lugar. Com teu óleo venha nos ungir, e com teu fogo, e com teu fogo vem nos batizar. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus esta noite. Ele quer marcar o que dizer, a sua vida. E o que dizer? Uma quarta-feira inesquecível do poder do Senhor, da presença, da manifestação. E Ele veio, Ele veio, Ele veio. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? E o que fazer quando Ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Peça isso a Ele, faz de novo. E faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. Recebereis poder quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vós. É noite de você receber, meu irmão. E clama-te mais uma vez. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem? Deus tem mais para a sua vida. Aqui. Deus tem mais para a sua vida. Mais que ser bem-vindo, Há algo se movendo no mundo espiritual. Há uma chave sendo virada. Um divisor de águas. Um destravar do céu. Um destravar do céu. Um destravar do céu. E o que dizer? Você tem liberdade, meu irmão. E o que você tem liberdade, minha irmã. Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo do Espírito Santo. Mais que ser bem-vindo, é o desejo da sua igreja.
e a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Se há desejo em você, clame. A terra, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos o céu descer. Peça isso, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Que seja hoje. E a terra clama. Não resista ao Espírito Santo. Não resista à presença. Não resista à unção. Não resista à unção. Não resista à unção. Não resista à unção. Queremos. Deixa o coração queimar.